O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 12 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, São Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Caros católicos, hoje celebramos a conversão de São Paulo, apóstolo. Paulo hoje no texto da missa, tem várias opções de leitura. E ouvimos o relato em que Paulo é perseguidor dos cristãos. Ele é judeu, trabalha pelo Império Romano, e com isso ele tem uma força, uma vontade enorme. Ele acreditava nos nossos pais, no antepassado, o judaísmo. E o judaísmo dizia que o cristianismo seria uma seita, que Jesus não é Deus e que está se alastrando. E no relato em que Paulo se encontra com nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Senhor apareceu aos 12, aliás, aos 11, depois aparece a Matias, quando é convidado para fazer parte dos 12. Aquele encontro em que Jesus ia aparecendo a cada um era para suscitar a fé nos apóstolos. E o mesmo Senhor, ressuscitado, com um corpo glorioso, aparece a São Paulo. O relato não diz que é um cavalo, mas o meio de transporte seria o cavalo mesmo. Ele cai do cavalo, porque vê uma grande luz. E a mesma presença do ressuscitado, a mesma graça infusa do poder sacerdotal que deu aos discípulos na última ceia, a efusão do Espírito Santo, a santidade, foi dada a São Paulo. Porque precisávamos, entre os 12, alguém que evangelizasse os gentios, alguém que evangelizasse os pagãos. Paulo começa no judaísmo e depois vai lá em Atenas evangelizar os pagãos. E depois, na comunidade de Tessalônia, começa a evangelização na Europa. Da Europa chega a Portugal. De Portugal, a fé chega até nós. Então, colônia portuguesa. Paulo
tem a presença do ressuscitado. É a mesma intensidade que teve os 12. Paulo, com a graça infusa, ele vai pregar o evangelho. Ele já tem em sua alma o desejo. Então, aquele desejo que ele tinha de matar, de perseguir, ele viu o assassinato de Estevão, estava lá presente, com certeza jogou uma pedrinha para matá-lo. De repente, aquela força, aquele desejo de morte, se transforma em um desejo de salvação pela graça. E por isso que ele escreve um dos melhores escritos sobre a teologia da graça. Depois o Santo Agostinho vai complementar tudo isso, falando também da graça, porque a graça lhe foi alcançada. Por isso, neste dia, Paulo é muito importante. Dentre os apóstolos, Pedro, com a sua característica de líder, de organizador, de líder dos 12, Paulo missionário. Paulo da palavra, Paulo da graça. E nós, ao ouvirmos a palavra e ao comungarmos do corpo e sangue de nosso Senhor, teremos essa graça infusa para evangelizar, para salvar as almas. E Paulo faz isso com maestria, por isso que celebramos a sua conversão e depois o seu martírio em Roma. Paulo, ele não conhece a São Pedro há 3 anos. Olha como que a graça infusa. Ele está lá evangelizando, ele prega o evangelho, aí ele vai dizer uma das suas cartas: eu transmito aquilo que eu recebi dos apóstolos. Por isso as cartas dele, na Quinta-feira Santa, a gente repete isso. Eu recebi dos apóstolos, então na última ceia. Fé vem do ouvido e da repetição. E essa repetição que os apóstolos fizeram se chama tradição da igreja, tradição apostólica. Aquilo que os apóstolos fizeram, nós também estamos fazendo. Nossa igreja não se baseia só na Bíblia, na tradição e do magistério dos padres da igreja, para ter uma fé sólida, consolidada. Termino essa homilia dizendo: não se confunda. Hoje, com o crescer de humanidade, a gente fala de caridade, a gente lembra de dar comida aos pobres, de dar coisas materiais, humanística, e não de conversão. A gente ouve e até pratica um discurso de acolher, mas a gente vê pouco hoje dizendo conversão. Paulo converteu, ele viu que ele estava errado. Até porque ele mudou-se de vida, tinha um temperamento bem austero, briguento. No fim da vida, aquele espinho que a gente não sabe o que é. Se é um espinho espiritual, um espinho mesmo na carne, físico, em que ele deveria ser humilde para entrar no céu como mártir. Até o fim da vida a gente vai se convertendo, mas a decisão primeira é rápida. Eu quero a Deus, eu quero a verdade, só tem um caminho e só tem uma vida no lugar de Deus. Se a gente viver assim, acolhendo, Deus vê o coração, Deus vê a intimidade, não julgueis, nós vamos ficar patinando na vida espiritual. Então tem gente muito boa, não peca mortalmente,
luta com os pecados veniais, mas ela não deslancha espiritualmente, porque não frutifica. Porque ainda não se deu tudo e não se posicionou dando-se tudo a Deus. E Paulo se deu tudo. Perdeu muito. Foi pedejado também. Deram como morto. Mas se levantou e continuou. É assim que devemos aprender com Paulo. Com a graça infusa, ele nos sustenta na pregação, na palavra, nos levanta e nos reergue. Não se confunda uma teologia humanística, porque senão a gente não tem conversão. A gente acolhe e a pessoa fica no mesmo lugar e no mesmo pecado. Não devemos ficar sentados na coleteria de impostos. Mas levantar para a conversão. Porque você vai encontrar sempre alguém que vai dizer aquilo que você quer, ou uma teologia para você continuar no pecado. Paulo converteu-se. É isso que estamos celebrando. Conversão. Mudança de vida, mudança de rumo e mudança de mentalidade. Podemos deixar os pecados mortais, mas o mais difícil é mudar a mentalidade. Peça a Deus hoje a graça de mudar a sua mentalidade. Fazer o que quer, porque Paulo tinha uma missão. Ele muda a nossa vida porque a gente tem uma missão. Ele não muda a nossa vida para a gente ficar tranquilo, livres de problemas. Não. Jesus nos converte para Ele, porque Ele quer nos salvar e dar o céu como prêmio. Paulo diz assim, eu não quero ser um abortivo. Esse abortivo é nascer antes. Eu sou um abortivo. Ele diz, eu gostaria de nascer antes, só para o meu Senhor. Por isso, ao comungar, mesmo ressuscitado que Paulo encontrou, diga, quero permanecer na doutrina, quero ter coragem e quero ter têmpera. E quero me converter todo dia por tua graça. Não é pela força, é pela graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.